Vamos estar abrindo nossas Bíblias em Lucas, capítulo 9, versículo 18 ao 22. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizes às multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Nós vamos estar falando rapidamente sobre 3 pontos importantes desse texto. O primeiro deles é a opinião da multidão a respeito do ministério terreno de Cristo. A visão deles era uma visão distorcida. Eles imaginavam Cristo como mais um profeta, imaginava Cristo como um João Batista ou um antigo profeta que tinha ressurgido, ou até mesmo Elias. E é interessante que a visão distorcida que a multidão tinha a respeito de Cristo foi a resposta dos discípulos a quem ele pergunta, a tal pergunta, e a gente observa com clareza que essas multidões estavam totalmente incoerentes, errado a respeito do Mestre. Em segundo ponto, nós vemos aqui a confissão de Pedro. Nós vemos aqui que Pedro declara: Tu és o Cristo de Deus. Quando Jesus, no versículo 20, dirige então a pergunta aos discípulos, e não mais o que as multidões pensavam a respeito dele, e sim o que os discípulos pensavam a seu respeito. Simão Pedro se lança na frente: Tu és o Cristo de Deus. E é interessante a gente avaliar. As multidões tinham uma visão distorcida a respeito de Cristo. Não via como Cristo, via como uma pessoa boa, via como uma pessoa que não ia praticar um mal, que as suas palavras fariam bem, traziam bem, os seus milagres traziam muita paz, muita alegria às pessoas, mas também não via como Cristo. Mas Simão Pedro não vê ele como Cristo, o Cristo de Deus. Quando e como a gente entender um pouco a dificuldade dessa confissão? Uma coisa é hoje você dizer: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo de Deus. Outra coisa era a realidade esmagadora daquele momento na vida do discípulo, quando acabamos de ver no primeiro tópico que a visão das multidões era uma visão distorcida. Quando vemos um Cristo que não era com coroa de rei, súditos, reinados terrenos, dinheiro, nós não vemos um Cristo majestade terrena, mas nós vemos a descrição de um Cristo pobre, homem de quem não tinha onde reclinar a cabeça. E nós encontramos agora oposição daqueles que são multidão, que tinha visão distorcida a respeito de Cristo. Vemos oposição em relação à própria pessoa de Cristo, em relação ao que alguém imagina como um rei, o enviado de Deus. E nós vemos também um outro ponto importante para a dificuldade da confissão de Pedro, que eram os próprios sacerdotes, os maiorais, os escribas. Os sacerdotes que estavam na sinagoga todo sábado também não olhavam para Cristo Jesus como Filho de Deus, como enviado de Deus. Mas ainda assim, contrapondo a tudo isso, ele olha para Cristo e diz: Quem você é o Cristo de Deus. Uma palavra de fé contra a realidade que estava chegando aos seus olhos. Ele creu que Jesus era o Cristo de Deus, e Ele é o seu Senhor, o meu Senhor, o enviado de Deus, o Cristo de Deus. Em última análise, nós vamos estar falando sobre a sua morte.
Então nós temos, em primeiro tópico, a opinião das multidões a respeito de Cristo. Nós temos, em segundo tópico, a confissão de Pedro. E nós temos ainda um último tópico, que é o prenúncio da sua morte. A morte de Cristo é anunciada. Então Cristo sabia que ele ia morrer. Interessante que esta palavra parece ser simples. Ela está descrita no versículo 22, sobre a necessidade dos filhos dos homens, do filho do homem, que ele está falando dele mesmo, sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e seja morto e no terceiro dia ressuscite. E aqui nós vemos um ponto importantíssimo. Olhar para o Evangelho não como Cristo que ficou impotente diante da cruz, diante daqueles que o prenderam. Não, não. Repare um ponto interessante também da gente notar. No momento em que Jesus vai sendo preso, no momento em que as pessoas vão pegá-lo, Simão Pedro, esse mesmo da confissão aqui, corta a orelha do soldado. E Jesus pega a orelha e coloca no lugar e faz um milagre. Repare o poder. Jesus tinha poder para destruir todos aqueles que foram o prender, mas ele não quis, ele te amou, ele me amou, ele se entregou por nós. Ele morreu na cruz do Calvário porque ele veio para salvar a minha vida. Ele veio para fazer com que o mundo tivesse paz com Deus e que fôssemos perdoados por Deus em Cristo Jesus, pagando o nosso preço, pagando pelo nosso pecado na cruz do Calvário. Então tira toda a visão de olhar para um Cristo, de um Evangelho que chegava diante das dificuldades, não tinha o que fazer, não tinha poder para destruir todos os seus inimigos. Não, ele tinha poder para reaver, para destruir até mesmo Roma, Israel, escriba, fariseu, mas ele decidiu amar. Ele me amou de tal maneira, ele me amou de tal maneira a ponto de se entregar por mim. Ele morreu na cruz do Calvário por você, para que você tivesse vida. Ele morreu, para que você fosse restaurado, para que o seu coração fosse alcançado pelo amor de Deus. E você, nesse dia, você receba esta palavra da parte de Deus ao seu coração. Você é uma pessoa amada por Cristo Jesus. Não de última hora, mas um conselho da Trindade que já tinha um plano de salvação para resgate da tua vida, para que quando partimos dessa terra, eu e você, possamos morar eternamente onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá perseguição, onde a doença não habita, onde o ódio, o rancor, a inveja, a influência, a dureza do coração não mais existirá, e só existirá amor, paz, um lugar onde o Senhor tem preparado para nós, cujos nossos olhos nunca viram, o coração jamais imaginou. Ele tem preparado com todo carinho para você em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz por você. Tenha a fé de Pedro, a fé de olhar para o nosso mundo que temos vivido hoje, onde as pessoas têm distorcido muita coisa do Evangelho, têm olhado para o Evangelho de Cristo e muitas vezes não conseguem enxergar o Cristo do Evangelho, o Cristo de Deus, como um único caminho, verdade e vida. Que você venha abrir os olhos de toda a visão distorcida e enxergar o Cristo de Deus, que morreu na cruz do Calvário por você, que você venha aceitar o sacrifício do Filho de Deus em sua vida, que você venha se lançar a Ele e dizer: eu quero entregar-me ao Senhor, porque eu confio que o Senhor morreu em meu lugar, eu aceito o teu sacrifício, eu aceito que o Senhor pagou a minha dívida. Obrigado, Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos entregar as nossas vidas mais uma vez em tuas mãos, confiando no teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não foi pego de surpresa. O Senhor me amou, o Senhor nos amou e se entregou por nós. Obrigado por termos a salvação em Ti. Nos ajude. Ajude esse, ó Deus, que está acompanhando esta mensagem no seu lar, no carro, ó Deus, pela internet, por uma fita de vídeo. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, dando direção espiritual, abençoando a família, abençoando a vida financeira, abençoando, ó Deus,